Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema que muitas pessoas evitam, detestam conversar, falar sobre esse tema. Esse tema é o suicídio. Eu vou colocar para vocês três situações. A primeira delas, um casal tinha um filho que estava para completar 16 anos de idade. Era seu primogênito, 10 anos mais velho que sua pequenininha irmãzinha. Esse casal vivia sempre brigando por conta dos ciúmes que sentiam de ambas as partes. Sabiam que estavam prejudicando seus filhos, prejudicando eles próprios, mas mesmo assim, eles não conseguiam se acertar, não conseguiam parar de brigar. E em todas as discussões que tinham, eles sempre diziam que o culpado por brigarem tanto era o jovem adolescente. Esse jovem já estava se sentindo muito deprimido há muito tempo. Por conta de toda essa situação, ele resolveu colocar fim à sua própria vida. Essa é a primeira situação. A nossa segunda situação. O João era um rapaz muito calmo, centrado. Todos os seus três irmãos sempre procuravam seus conselhos quando se encontravam com alguma dificuldade. Um dia, o João estava saindo do trabalho para ir até sua casa para almoçar. E, por um desses acasos, se encontrou com seu primo Lucas. De imediato, o João notou os hematomas nos braços e no rosto do Lucas e perguntou para ele o que havia acontecido. O Lucas, com muita vergonha, tentou mudar de assunto, mas o João pressionou e ele acabou contando o que estava acontecendo. Todas as vezes que ele ia mal na escola, ele apanhava do seu pai, e apanhava feio. E falou para o João que não estava mais aguentando essa situação. Ele deixou o João muito alarmado ao dizer que queria tirar a própria vida, que já estava pensando no meio de fazer isso. A nossa terceira situação. Todos os finais de semana, a família se reunia. E esses finais de semana era um terror para a pequena Lúcia, de apenas 13 anos. Suas tias, seus tios, nessas reuniões de família, para almoçar, em todas as reuniões, sem exceção, em todos os finais de semana, caçoavam dela, dizendo que ela era a gordinha rechonchuda da família. Enfatizavam bem isso. Uma vez, uma de suas tias chegou mesmo a dizer a todos que ela estava parecendo uma leitoazinha no ponto de ir para o forno. Isso a deixou muito triste, mas triste de uma tal forma, tão profunda, que ela decidiu por fim a própria vida e começou a pensar um meio de fazer isso. Três situações diferentes, três jovens de famílias diferentes, que têm em comum o mesmo problema. Todos nós sabemos que relacionamentos familiares, na maioria das vezes, são difíceis. Muitos não aceitam ou mesmo não querem que as pessoas sejam elas mesmas, com seus defeitos, suas qualidades. Exigem uma perfeição dos outros, na maioria das vezes dos jovens, que elas mesmas não têm e talvez nunca virão a ter. De forma consciente ou não, colocam nos ombros desses jovens uma carga pesada. Todos nós que hoje somos adultos, um dia também fomos adolescentes. Partindo desse ponto, temos o fato de sabermos e conhecermos as dúvidas que passam pela cabeça de um adolescente. Seja ele um menino ou uma menina, o medo das mudanças que ocorrem naturalmente em seus corpos é grande, mudanças físicas e comportamentais. A descoberta do desejo sexual, tudo isso já é o suficiente para abalar a autoestima frágil de um adolescente. Não bastante todos esses fatores que eu citei, existe o fato de que alguns pais colocam nos ombros dos seus filhos uma carga de expectativas muito grande. Muitas vezes querem que os filhos alcancem objetivos que na verdade não são seus e que no decorrer de suas vidas não conseguiram alcançar, pelos mais variados motivos. Falta de diálogo, de paciência, de compreensão são uma constante em ambas as partes, principalmente no que diz respeito aos pais,
que quase sempre costumam dizer aos filhos: façam o que eu digo e não façam o que eu faço. Acontece então o que ninguém deseja e espera, como nesses 3 casos que citei. Os jovens, sem visão de um futuro melhor, psicologicamente incapazes de lidar com tão extrema situação, veem no suicídio uma saída fácil. Infelizmente, em muitos casos, isso chega realmente a acontecer, devido à pouca experiência de vida que eles têm. Depois, os pais, familiares e amigos se veem perguntando o porquê do ocorrido. Deveriam antes prestar mais atenção em seus filhos e filhas, pois com certeza, sem sombra de dúvida alguma, todo e qualquer adolescente exposto a situações extremas, como essas que eu citei, emite sinais, seja isolando-se do convívio familiar e social, dos amigos, seja deixando de se alimentar de uma forma correta, seja indo mal nos estudos ou começando a usar drogas. Particularmente, eu acho que o diálogo franco e honesto entre pais e filhos é a melhor solução para proteger os filhos e para resolver praticamente 90% dos problemas existentes na adolescência. Aqui na minha frente, eu coloquei alguns artefatos. Coloquei um relógio que indica para a gente que o nosso tempo, o meu tempo, o seu tempo, ele está passando, ele é finito. Coloquei a Bíblia para que a gente lembre da palavra de Deus. Como estamos perante Deus? Estamos observando os seus mandamentos? Estamos seguindo os seus valores, seus conselhos? Coloquei também um caderno e uma caneta. O caderno e a caneta são para lembrar que a gente tem uma história para escrever. E essa história é pessoal, é minha, é sua, mas também é coletiva, pois vivemos também em sociedade com nossos semelhantes. Bom, meu nome é Daniel e esse é o primeiro vídeo do nosso canal. Caso você goste, caso você se identifique com o nosso conteúdo, com nossas reflexões, com nossas ideias, eu quero que você considere se inscrever e participar dessa jornada que busca compreender e esclarecer nossos dilemas. Uma feliz Páscoa para todos nós.